Estreou recentemente o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. É um filme comovente, emocionante, muito bem feito. Já ganhou alguns prêmios em festivais internacionais, sobretudo de roteiro, né? A interpretação de Fernanda Torres e de Fernanda Montenegro é simplesmente maravilhosa. O filme retrata o, o estado emocional em que as pessoas viviam sob a ditadura. É uma reconstituição em que os afetos são predominantes. Não deixa de ser um filme político, do início ao fim. Então, é por isso que eu discordo da crítica do Inácio Araújo na Folha de São Paulo, dizendo que o filme chega a essa conclusão, que o Walter Salles teria conduzido o filme para esse resultado de uma suavidade apolítica. E vai mais longe na tentativa de estabelecer como se fosse assim algo característico do Walter Salles, como se fosse um estilo que se devesse ao temperamento do diretor, de uma pessoa sensível, de uma pessoa delicada e que imprimiria essa marca afetiva em todos os seus filmes. Então isso vai, além de ser uma conclusão, um julgamento sobre a pessoa do realizador, é também a descrição de um estilo que comparece, segundo o crítico, os filmes Diário de Motocicleta sobre a formação do líder revolucionário Che Guevara, de quem se diz que qualquer pessoa que visse o filme não imaginaria que ele se tornaria um líder como se tornou. Isso também comparece em outros filmes do Walter Salles e também, sobretudo, no Central do Brasil, em que, segundo o crítico, ele se dá muito bem nessa esfera afetiva, nessa esfera emotiva, que seria uma espécie de regeneração dos personagens. Bom, eu discordo dessa interpretação. Para mim, o filme é político do início ao fim. Mas há um momento, há uma ausência que poderia ser apontada como um filme apolítico. Claro que o artista tem toda a liberdade de fazer o filme que ele quiser, adotar a ficção. É um filme, é uma ficção, embora tenha se apoiado em fatos do conhecimento de quase todos que viveram nessa época. Hoje, esses fatos estão documentados em livros, em teses, fatos que marcaram a história do Brasil sob a ditadura. Não é apenas sob um regime autoritário, é sob a ditadura militar. Então, aqueles que não viveram naquela época podem ter muito que compreender a importância de se defender um Estado democrático de direito. Não é o melhor,
não está nem de longe como sendo o objetivo final de pessoas que na juventude buscavam a revolução. O máximo que nós conseguimos, do ponto de vista de um Brasil que poderia ser muito maior, com todas as conquistas da época em que foram inteiramente sufocadas pelos militares, o máximo que conseguimos foi o Estado, tem sido o Estado de Direito, o Estado democrático de direito. Não importa se esse Estado seja caracterizado como do interesse de uma classe burguesa, enfim, isso me parece secundário nesse momento. Então, o ponto em que o filme de Walter Salles me parece apolítico é a ausência do nome de um personagem. Eu venho dito que para decifrar esse personagem, somente o talento de alguém assim como o Nelson Rodrigues, porque ele é cheio de contradições, cheio de paradoxos, e ele se chama Amilcar Lobo. Quem era Amilcar Lobo? Era um médico, tenente médico do Exército, que era encarregado de acompanhar as práticas de tortura realizadas no quartel da polícia do Exército na rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, há muitos torturados que vieram a público declarar que foram, sim, torturados por ele, por Amilcar Lobo. Então, não se trata de uma pessoa inocente, mas se trata de uma pessoa que, de repente, não se sabe muito bem por quê, resolveu contar que se praticava, sim, a ditadura, praticava, sim, a tortura de presos políticos. Porque os presos comuns já eram torturados em qualquer delegacia, isso até hoje. Mas se tratava da tortura de presos políticos, cujos gritos se ouviam nas vizinhanças desse quartel, impedindo que as pessoas tivessem um sono tranquilo. Então, essa prática foi negada veementemente pelas Forças Armadas, pelos militares no poder até então. E, de repente, surge alguém que é um tenente médico, que estava lá, segundo ele, cumprindo ordens, não só para testar a resistência dos presos, dos torturados, mas também para intervir diretamente na prática de tortura. Por exemplo, o depoimento dele próprio, que trata a histeria, a manifestação de histérica de uma presa política com eletrochoque. Costura de ferimentos na cabeça sem anestesia e coisas dessa ordem que vão ser abordadas num outro vídeo em que eu pretendo focalizar esse aspecto, a entrevista que ele deu no Jornal do Brasil, em 1986, que é o início dessa série de eventos históricos que eu chamei e que muita gente chamou de a psicanálise da tortura. Então, esse sujeito resolveu um dia confessar. Levou muitos anos para confessar que praticava tortura e que tinha sido a testemunha ocular do que ocorreu com o ex-deputado Rubens Paiva. Ele disse que viu o Rubens Paiva
que era uma equimose só, deitado no chão, uma poça de sangue, uma tábua, o abdômen em tábua. Ele deu essa primeira entrevista à revista Veja. Em seguida, o Jornal do Brasil fez uma matéria tentando compreender que motivação era essa de alguém que se dedicava a práticas de tortura e que, ao mesmo tempo, pleiteava o título de analista, queria ser psicanalista. Ele se analisava com alguém que era didata, Dr. Leon Cabernitti, pertencente à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, a SPRJ, que fazia parte da Internacional, da IPA. Né? Então, como conciliar essas duas práticas de ser torturador e de fazer análise com o objetivo de tornar-se analista? Não é fácil entender esse dilaceramento, essa confissão de culpa, que de repente parece que ele pretende se inocentar, mas ao mesmo tempo ele se compromete, ele se implica na prática criminosa e dá nomes. Como quem diz, não fui só eu. Foram fulano, fulano, fulano. Cita uma série de nomes. Né? Então, a entrevista muito conhecida na época, né, com Amilcar Lobo, tentava desvendar o que seria o mistério. Né? Como uma pessoa pode conciliar a atividade de torturador, médico torturador e psicanalista. Essas práticas estão mutuamente excludentes. Então, quais seriam as suas motivações? Ele chega a dizer uma coisa que é no mínimo ridícula. Ele diz que ele se tornou uma pessoa assim porque ele teve duas mães. Culpado é a mãe, sempre, né? Como se o que aconteceu na infância do sujeito fosse um passaporte para explicar qualquer atitude criminosa que ele terá no futuro. Né? Ah, eu sou assim, um criminoso, um bandido, porque eu fui abusado na infância. Então, esses sujeitos se sentem no direito de abusar todo mundo. Essas questões foram levantadas nessa entrevista dada ao Jornal do Brasil e que a gente vai examinar num próximo vídeo. Mas, com toda essa complexidade, com toda essa confissão que desmontou a versão oficial e que possibilitou o esclarecimento do mistério a respeito da morte de Rubens Paiva e que permitiu a sua mulher, Eunice Paiva, a se declarar finalmente, né, viúva e meus filhos são órfãos. Ela entrou com uma ação em que exigiu um atestado de óbito para resolver esse mistério, porque a pior tortura ela estava sendo submetida, né? Desapareceram com o marido dela, e esse desaparecimento é muito mais torturante do que, por exemplo, a morte, porque as pessoas ficam eternamente submetidas a um fantasma, não sabem muito bem o que aconteceu, não sabem o grau de envolvimento, embora não se possa dizer que Rubens Paiva tenha sido inocente, porque ele teve uma participação política. Como deputado, ele fez discursos contra o regime. Né? E, de alguma maneira, colaborava como correio entre pessoas que estavam lutando contra a ordem estabelecida. Então, justamente, esse sujeito, que é a testemunha ocular, que se inclui nas práticas de tortura, não há uma palavra sobre ele no filme.
me parece que aí o filme é apolítico. E eu estava tentando entender as razões disso. O artista tem plena liberdade. Eu torço para que o filme seja o representante do Brasil, que ganhe todos os Oscars. Gostei muito do filme, mas eu senti falta disso, de uma palavra, Amilcar Lobo, que é a chave do mistério, que esclarece a morte de Rubens Paiva e que permite que Eunice Paiva, essa grande mulher, mude o rumo da sua vida, restabeleça-se como mulher profissional, defensora de direitos humanos, defensora dos indígenas, enfim, que alcançou uma vida significativa na sua atuação, na sua atividade. Então, isso não é meramente um esquecimento individual. Por exemplo, a primeira repórter que na Veja publicou a denúncia do Amilcar Lobo, ao se deparar com a possibilidade de escrever uma biografia dele, ela admite que ficou um pouco receosa, porque até mesmo na redação da Veja, onde foi feita a primeira grande denúncia, o pessoal diz, não mexe nisso não, deixa isso para lá, isso é... E eu entendo que talvez assim, uma certa evitação do sofrimento, ou talvez entrar em contato com um assassino, um torturador, isso intimida. Ela tem deixado esse projeto de fazer uma biografia do Lobo, deixou isso de lado e até se arrependeu. Mas é assustador você estar diante de um criminoso que não tem nada de inocente, que está ali cumprindo ordens, que é um oficial do Exército e que chegou a atender em consultório e diz ter provas, cartas de pessoas que foram atendidas por ele. E essas pessoas afirmam que ele lhes fez muito bem. Então, há muita coisa entre o céu e a terra que nem pode imaginar a nossa filosofia. Talvez isso se explique em termos políticos, psicanalíticos, filosóficos, por essa noção de amnésia social. Não é um esquecimento individual, é uma amnésia conduzida, deliberada, no sentido de apagamento dos nomes que seriam reveladores de fatos históricos.